Bem, nesse vídeo nós iremos demonstrar o uso de temporizadores. O foco então é mostrar alguns tipos e o seu uso. Vamos pegar como base esse programa inicial aqui, fazendo uma modificação nele. Então aqui nós vamos colocar essa saída aqui como uma saída, vamos acrescentar na verdade. Então vamos colocar aqui uma memória para sinalizar que o sistema está ligado. Então vou chamar sistema. E vai ser uma memória M0.0. Pronto. No nosso sistema agora, a gente vai renomear isso aqui. Ser temporizadores. Então, nós vamos demonstrar aqui o uso de alguns temporizadores e como eles funcionam. Aqui nós vamos colocar sistema e sistema. Então, um sistemazinho de selo aqui normal. E a gente pode ligar e desligar esse sistema. Agora, nós vamos dar sequência, então, colocando Shift F2 aqui para funcionar o nosso primeiro temporizador. O temporizador mais comum que nós temos é o temporizador. Nós vamos encontrar ele aqui na instrução. Outra opção é você inserir o bloco aqui diretamente. Como, por exemplo, o temporizador mais comum que nós temos de uso é o T-on. Se eu insiro um bloco aqui diretamente, esse bloco aqui, se eu sei o nome do temporizador, basta eu digitar, ele aparece e pronto. Né? Agora eu vou colocar aqui como T0, dar um nome para ele, pronto, está inserido o bloco, certo? Então eu posso clicar na linha, clicar no bloco aqui duas vezes, o temporizador, inseri-lo, ou eu posso arrastar ele e inserir. Então são várias opções que nós temos aí para inserção desses elementos. Esse cara aqui, se você não tem informações sobre qualquer bloco seja, basta você apertar F1, você vai para um menu de ajuda. Nesse menu de ajuda, então você pode estar verificando como que são as configurações e como funciona aquele bloco, né? Então, IN é para startar o funcionamento do temporizador. PT, Preset Time, é para você setar o tempo que ele vai contar para poder atuar. O que é a saída, que modifica conforme o tipo de temporizador. E o ET é o tempo transcorrido, né? Quanto tempo correu da contagem desde que ele foi alimentado no IN. Aqui tem uma exemplificação que ajuda bastante a entender. Então você energizou o temporizador energizando o IN. Ele vai contar o tempo apenas depois dessa energização, e assim que ele contar o tempo setado, ele comuta a sua saída. Se você energizar e não der tempo suficiente de contar o tempo, então ele não comuta. O tempo de energização tem que ser maior que o tempo de contagem. E assim que você desenergiza o temporizador, ele então volta ao estado inicial, a saída. Uma coisa interessante é como você pode usar esse elemento. Você pode, por exemplo, utilizar, vamos colocar aqui alguns sinalizadores. Então agora nós vamos modificar esse elemento aqui para sinalizador 1.
E aí nós vamos ter o sinalizador 2. Aqui nós vamos colocar Q 0.1. E aí sinalizador 3, sinalizador 3, sinalizador 4 e sinalizador 5. Então vamos ficar com esses 5 sinalizadores aqui, para que possamos demonstrar o funcionamento dos temporizadores. Então aqui na saída do temporizador eu posso inserir uma saída, né? Shift F7, e eu posso colocar aqui, por exemplo, sinalizador 1. Então, aqui no preset time eu vou colocar o tempo, por exemplo, eu posso colocar apenas 40 e ele vai ser 40 milissegundos, que é a base de tempo convencional. Ou eu posso colocar 30S e ele vai ser 30 segundos. Ou eu posso colocar aqui é uma variável que a gente tem que inserir para poder receber o valor, né? Ou eu posso colocar 30S, 30 segundos. Ou eu posso colocar 1M, 1 minuto, ou 3 dias. Então eu posso colocar o tempo aqui de um formato que eu quiser. Por exemplo, 3 minutos, 30 segundos, 40 milissegundos, certo? Então nós podemos setar o tempo no formato aqui bem variado. Se acaso você não estipula qual que é a unidade de medida, então ele coloca milissegundos. Então se eu colocar aqui 30, ele vai colocar 30 ms. Eu vou colocar aqui 5s, que é 5 segundos. Tá? Esse é o tempo transcorrido aqui. Né? A gente geralmente coloca uma variável do tipo tempo para receber esse tempo e utilizar ele em outras aplicações, por exemplo, ou para demonstrar o tempo transcorrido em um IHM, serve basicamente para isso. Aqui nesse formato, né, de uso, se nós transferirmos o programa e testarmos, então agora já foi feita a transferência do programa para lá. Nós vamos visualizar o seu funcionamento aqui online. Pronto. Só para questão, né? O sistema inicial aqui, nós podemos ligar o sistema e desligar o sistema, certo? Ligando esse sistema, como nós colocamos um contato dele aqui no início, então nosso temporizador começará a contar o tempo. Então, liguei o sistema, ele está contando o tempo, 3 segundos, 4 segundos, 5. Ligou o sinalizador. Se eu desligo, o sinalizador também é desligado. Se eu ligo o sistema e antes de dar a contagem do tempo eu desligo a energização do sistema, então o tempo para de contar e o sinalizador não acende. Então o sinalizador só vai acender depois de transcorrido todo o tempo de contagem. Essa é uma das formas de utilização. Uma outra forma bem interessante é que você pode inserir esse contato Shift F2 para a gente colocar um contato de sistema e nós vamos Shift F2 de novo para a gente colocar um contato do temporizador. O temporizador é o T0, você dá T0, você dá um Enter, e aí você tem duas opções aqui no caso para o contato. A primeira opção é utilizar o input, ou seja, a entrada de sinal do temporizador. Toda vez que ele for energizado, esse contato vai comutar o seu estado. A outra opção é utilizar
o kit, né, a saída do contato, ou a saída do temporizador, que aí esse contato só vai comutar quando o temporizador tiver transcorrido todo o tempo de contagem. Então, vamos colocar isso aqui, exemplo. Vamos colocar aqui o sinalizador 2, Shift F7, sinalizador 2, e agora vamos observar como isso se comporta. Deixa eu fazer o download. Agora, fazendo o download do sistema, vamos desligar o sistema. E agora vamos iniciar o sistema. Observe como funciona tanto a Network 2 quanto a Network 3. Então, o tempo está sendo contado. Tanto o sinalizador 1 quanto o sinalizador 2, eles são acionados simultaneamente aqui. E assim eu posso usar então o contato do temporizador em qualquer lugar. Tá? Isso aqui é um exemplo do T-ON, né? Utilizando o T-ON, um temporizador, para ligar depois de um tempo transcorrido. Uma funcionalidade interessante, se caso você queira utilizar ele para desligar algo depois de um tempo transcorrido. Então, vamos aqui para a linha Network 4. Ou vamos fazer esse exemplo na Network 3 mesmo, para simplificar um pouco aqui nossa quantidade de elementos. Então, essa inversão do contato aqui, ela garante o seguinte, que esse elemento vai funcionar enquanto o temporizador estiver contando o tempo. Quando o temporizador terminar de contar o tempo, ele deixa de funcionar. O sistema energiza o temporizador e a saída ao mesmo tempo, e assim, quando ele terminar de contar o tempo, o sistema então desliga. Então é uma funcionalidade bastante interessante, uma forma diferente de estar usando o temporizador, que é bastante interessante. Então eu vou desligar o sistema. Perceba que o sinalizador 1 e 2 estão desenergizados. Eu vou energizar agora o sinalizador 2 e 1 permanece desligado. Depois do tempo transcorrido, 2 desliga e 1 energiza. Então é uma funcionalidade bem interessante. Tem como fazer isso também na mesma linha que você tem o temporizador. Você tem que fazer algo desse tipo. Você coloca a derivação aqui, você coloca o temporizador nessa bifurcação e você coloca o contato temporizador aqui. Um detalhe importante aqui é que você não pode fazer é colocar o contato fechado do temporizador nessa posição. Pois se você fizer isso, você vai resetar o temporizador ao fim da contagem e voltando ao seu estado inicial, assim reenergizando o sinalizador, não fazendo o ciclo conforme o que se deseja. Então o que vai acontecer é, se você colocar o contato aqui, ele vai desligar durante um infinitésimo de tempo, tanto o temporizador quanto o sinalizador, e vai voltar a reinicializar os dois, não sendo então alcançado o objetivo, que é desligar o sinalizador ao fim da contagem do tempo. Se você quer fazer o sistema desligar o sinalizador ao fim da contagem do tempo, você deve colocar o contato fechado do T0, ponto Q, nessa posição. E aí, o temporizador vai permanecer energizado mesmo depois de desenergizar o sinalizador. Esse sistema é bastante útil, assim como o de baixo. Quando você quer colocar o temporizador apenas uma vez e sua contagem de tempo é chamada apenas uma vez. A sua ação após a contagem de tempo. Então vamos simular, agora ambas as linhas vão funcionar da mesma forma. Ao acionar o sistema, vai energizar os dois sinalizadores e com o tempo transcorrido, os dois sinalizadores vão sair. Então é uma aplicação bem interessante de como se utilizar o T-ON. Nós temos outros temporizadores, como por exemplo
Aqui vamos colocar o sistema. E aqui vamos colocar o temporizador, Time Operation. Vamos colocar o TP ou TOFF. TOFF é mais comum um pouco. Vamos colocar aqui o TOFF para desmistificar já algumas coisas sobre o TOFF. Então tá aí, o temporizador 1, que é o TOFF. Se nós apertarmos F1, vamos ver então ajuda para ele. Ele segue as mesmas diretivas iniciais aqui que o T1, porém o seu funcionamento ele é diferenciado. Ele, quando está desenergizado, ele não faz nada. Assim que ele é energizado, o contato da saída já comuta para o estado 1. Então você energizou o temporizador, a saída já vai ficar acionada. A saída vai ficar acionada até quando? Até quando ele desenergizar e contar o tempo. Então, a saída ela vai ficar energizada durante todo o instante em que a entrada do temporizador estiver energizada. Enquanto a entrada está energizada, a saída permanece energizada. O temporizador desenergizou, você tirou a alimentação do temporizador, então ele conta o tempo e aí então ele tira o contato. Funcionamento bem diferente do que é o T1. Se acaso você desligar ele momentaneamente, mas não der tempo de contar o preset time e reenergizar o temporizador, então ele não vai desacionar a saída. Ele só desaciona se der tempo de contar todo o preset time, depois, todo o tempo setado depois que você desenergizou o temporizador. Então, vamos visualizar isso aqui. Vamos colocar um temporizador aqui, um sinalizador 3, Shift F7, sinalizador 3, tá aí, e vamos fazer o download. O erro que ocorreu, um erro aqui, lógico, não havia colocado o tempo de contagem, então sem o tempo de contagem ele não vai funcionar. Vamos fazer o download novamente. Então pronto, nós temos aí o nosso temporizador. Já começou funcionando. Vamos agora energizar o sistema. Perceba que a saída está desenergizada. Assim que eu energizo o sistema, a saída energiza. Porém, quando eu desligar o sistema, eu vou desenergizar o temporizador e então esse tempo vai ser contado e então desenergizado o temporizador, o sinalizador 3. Então eu desligo o sistema, o tempo começa a ser contado e aí só depois da contagem do tempo é que o sinalizador sai. Se eu ligo o sistema, se eu desligo ele, volto a ligar, desligo, volto a ligar antes de dar os 3 segundos, ele permanece ligado normalmente. Mas se eu desligar ele e ele permanecer desligado durante 3 segundos, então o sinalizador sai. Esse é o funcionamento do T-OFF. Se acaso eu quiser usar, por exemplo, um outro, que é o TP, vamos ver mais esse exemplo aqui. Esses dois temporizadores iniciais aí mostrados são os mais comuns. Vamos ver mais esse aqui, que é o TP. Ele tem um uso bem interessante. Shift F2, sistema, vamos colocar aqui o TP. Vou fazer diferente aqui nesse caso. Deixa assim por enquanto, que ele tem um funcionamento bem interessante, T2. Vamos colocar aqui um tempo aqui de 4 segundos. E o sinalizador agora foi o sinalizador 3. Vamos ao sinalizador 4. Shift F7. Sinalizador 4. Então, vamos visualizar o funcionamento desse temporizador, que é o TP. Esse temporizador ele é vinculado a pulso. Então, se nós puxarmos o F1 dele, nós verificaremos isso.
ele trabalha com sistema de pulsos. Vamos verificar isso na prática. Então, ao pressionar a botoeira sistema, ele começa a contar o tempo ali e desliga. Beleza, mas como que isso funciona realmente? Vamos ligar de novo, vamos desligar. Desligamos o sistema e ele permanece ligado durante o tempo de contagem. Então, ele não ele não desenergiza mesmo que a energia do temporizador cesse. Então, esse sistema é muito útil se acaso você utilizar botoeiras de pulso, por exemplo, I 0.1, que é a nossa botoeira liga. Se eu usar ela como um sistema de pulso, vamos colocar um tempo aqui de 7 segundos para visualizar um pouquinho melhor. Deixa eu atualizar. Então, caso usemos uma botoeira de pulso, mesmo que ocorra apenas um pulso, ele vai permanecer contando o tempo e energizando a sua saída. Só depois de contado o tempo que ele desenergiza. E esse tempo não é reinicializado por causa de novos pulsos. Então nada muda, mesmo que você dê vários pulsos. Ele vai contar o tempo de 7 segundos a partir do primeiro pulso e vai desligar. Se depois que ele desliga você dá outro pulso, ele volta a contar o tempo. Se você permanece com a entrada energizada do TP, ele vai desenergizar mesmo assim. Você tem que desligar a entrada do TP e voltar a energizar para que ele reinicie a contagem. Então é um temporizador diferente. O último temporizador que nós temos aqui é o TR. Comecei pela ordem errada aqui, Shift F2. Sistema. Vamos colocar aqui o T-on com reset. T3. E esse daqui, ele é um sistema, um temporizador, que tem o reset nele inserido. Vamos olhar o seu funcionamento. Então o R é o reset input, ele reseta a entrada do sistema. Esse sistema ele faz uma acumulação do tempo transcorrido. Então você energiza o IN, ele conta um pouco de tempo. Você desenergiza, ele para de contar, você energiza de novo, ele começa a contar o tempo de novo. Então ele vai contar o tempo em que o sistema ficar na posição input, acionado. Quando o input dele estiver energizado, ele conta tempo. Ele vai somando esse tempo até chegar no preset time, que é o tempo setado. Quando ele chegar nesse tempo transcorrido, aí sim ele comuta o estado da saída. E quando que ele volta ao estado normal? Quando se aperta o reset, certo? E se o reset for colocado em qualquer momento, o sistema então vai voltar à estaca zero do tempo transcorrido, certo? Vamos visualizar isso aqui na prática, que é mais interessante. Vamos colocar aqui o I 0.0. Eu vou colocar a botoeira, desliga logo, né? Que é o I 0.0. Vamos colocar um tempo de 8 segundos para visualizar esse sistema funcionar. Aqui é o sistema, eu vou colocar diferente. Vou colocar aqui a botoeira liga. Bot liga. Então tá aí. Então pronto. Enquanto eu estiver pressionando a botoeira liga, eu vou setar e contar o tempo. Quando eu parar de apertar a botoeira, vou iniciar e contar o tempo. Alimentar o input. Quando eu parar de apertar a botoeira liga, o tempo para de ser contado. Fica travado em um determinado ponto. Assim que contar todos os 8 segundos, então ele muda o estado da saída. Se eu apertar a botoeira desliga, eu reseto o tempo. Então vamos verificar esse funcionamento. Vamos colocar aqui o último sinalizador, que é o sinalizador 5. E vamos fazer o download. Como a botoeira desliga LNF, então aqui vai ficar o tempo todo setando.
certo? Então, eu apertando a botoeira NF, ele para de resetar. Ao apertar a botoeira B1, ele começa a contar o tempo. Ao soltar, ele trava naquele tempo contado. Percebam que ele permanece com 2 segundos de contagem. Se acaso eu mandar um sinal no reset, ele reseta o tempo para 0 de novo. Se eu apertar a botoeira, ele conta o tempo. Se eu parar de apertar a botoeira, ele para de contar o tempo. Se eu aperto a botoeira novamente, ele conta o tempo. Se eu paro de apertar a botoeira, ele para de contar o tempo. Então ele só conta o tempo enquanto o IN estiver energizado. Se eu manter ele energizado, intermitente aqui, não importa quantas vezes eu aperte e solte. Se ele chegar à contagem de tempo total de 8 segundos, então ele energiza a saída. E por mais que não tenha sinal mais na entrada do temporizador, ele permanece com a saída energizada. E ele não conta mais o tempo a partir de agora, porque o que importa para ele é chegar até os 8 segundos. Caso eu queira resetar o sistema, então eu energizo o R, reset, e ele zera o tempo e desenergiza a saída. A partir de agora, ele só vai contar o tempo quando o reset estiver desenergizado e quando a botoeira liga for pressionada, ou seja, quando tiver energia, quando tiver sinal no input do temporizador. Ok? Então é isso aí. Agradeço a todos aí. Esse vídeo foi sobre temporizadores. Só mais uma coisa seria o uso desses outros temporizadores aqui. O uso deles é bem similar, só que envolve um novo assunto que ainda não discutimos, que foi os blocos, tá? Então, para você utilizar um novo elemento desse, você deve criar um bloco primeiramente para utilizar. Não acho a forma mais conveniente desenvolver programas com isso. Por exemplo, aqui Shift F2, a gente coloca aqui o sistema. Nós vamos refazer por exemplo, essa network 2. Vamos refazer ela. Vamos refazer o que essa network 2 faz. Então, nós vamos fazer ela aqui nessa nova ideia. Você colocaria aqui o T-on normalmente, tá? Detalhe é que o T-on, ele aqui eu preciso colocar uma DB para ele, preciso colocar um local onde ele vai, um bloco de dados, onde ele vai trabalhar as informações do temporizador. Então, para isso, eu tenho que vir aqui primeiro em Add New Block, e aqui eu tenho que pegar uma DB, eu tenho que pegar ela do tipo ECTimer, e eu tenho que dar um nome para ela, por exemplo, que não tem ainda, T4. Dou um Enter, foi criado o bloco de dados do tipo tempo aqui. Agora eu volto na minha programação, e agora eu posso chamar esse bloco. Então, T4, Enter, None, Enter, e pronto. Está aqui meu temporizador, posso colocar o tempo aqui, por exemplo, 4S, 4 segundos, e eu tenho meu temporizador aí da mesma forma, tá? Eu posso colocar um elemento aqui na saída dele, para ser ligado, ou um elemento aqui na lateral, ele é diferente de uma saída convencional, né? Então, por exemplo, um contato fechado dele aqui, para ligar uma saída. A saída lá que eu tinha colocado era o sinalizador 1, por exemplo. E aqui eu colocaria então o temporizador, T4, Enter, ponto Q. Então, essa parte é exatamente igual ao que nós tínhamos antes. O que muda é aqui. Eu vou colocar um tempo aqui bem curto, de 2 segundos, para não dar tempo do outro lá, da outra linha de comando, interferir. Deixa eu colocar aqui um contato aberto nessa linha de comando, para ela não interferir. Isso aqui é para você mudar, né, o tipo de contato, é só você vir nessa setinha. Então aqui, para essa linha não interferir lá, porque é errado você colocar em duas networks uma mesma saída, tá? Mas como a gente está refazendo aquela network lá, então aqui eu refiz ela, só que em outro formato. É a mesma ideia daquela network, só que com um formato diferente.
e eu vou fazer o download. Vamos visualizar. Então, para ter uma ideia, funciona exatamente como funcionava a Network 2. Eu ligo, ele já energiza o sinalizador 1 quanto tempo e desliga. Se eu ligo e desligo, desliga a saída. Se eu ligo, ele vai ligar a saída, né? Se eu ligo e espero quanto é o tempo, ele desliga automaticamente a saída. Se eu quero que isso ocorra de novo, eu tenho que desligar o sistema, ligo novamente, o sinalizador 1 liga e ele é desligado depois do tempo transcorrido. Então, funciona exatamente igual a Network 2. E assim a gente pode fazer para as demais. Não se torna muito funcional, você tem que inserir todas as DBs anteriormente. Muito obrigado, até a próxima.